Bom dia, Cláudio. Durante a meditação e fora da meditação também, eu tenho muita facilidade em cair no sono. E aí, falando especificamente sobre a meditação, eu percebo que no momento em que eu estou de olhos abertos, tenho mais facilidade de chegar a níveis mais profundos de desconexão do mundo intelectual. Sim. E aí eu queria saber como evitar, se é desejável, primeiro evitar, e como eu posso fazer isso durante a meditação, estando de olhos fechados, e fora da meditação também, porque eu sinto que isso me atrapalha, acaba consumindo, desviando a minha energia. Fora da meditação atrapalha que coisa? A facilidade de cair no sono. Sim. Tem respostas tradicionais. Olhar um pouco mais para cima, por exemplo. Mas creio que são coisas muito sutis, de valor, que não são uma solução muito convincente. Pode ser que ajude um pouco, mas fundamentalmente é o mesmo que aprender a viver com menos sonho. Quando, por exemplo, na cultura hindú, na vida religiosa de muitos hindúes, tem um dia no mês, com a luna cheia, e as pessoas não vão para a cama, passam uma noite em vela. É como parte do serviço religioso usual, estar acordadas. Para mim é terrível. Para mim foi sempre muito difícil estar sem dormir uma noite. Mas eu conheci pessoas, tinha de jovem amigos que faziam teatro. E os ensaios de teatro às vezes era toda a noite. E acostumavam. Então se pode desenvolver uma maior capacidade de privação do sonho. É como se o espírito da meditação é muito ligado a isso precisamente. Tem mais energia de estar acordado. É como se o sonho estivesse sempre como uma tentação presente. Estamos um pouco sonâmbulos. Então, criar essa energia do despertar mais presente é inevitável que seja difícil. É coisa de fazer meditações mais prolongadas. E na prática do Zen também tem intensivos em que são todos os dias e todo dia meditar. Dói muito para as pessoas que não têm o corpo acostumado, mas também depois de acostumar o corpo, a mente tem que passar um esforço muito maior. Então, esses grandes esforços têm esse resultado, que as pessoas, ao final, desenvolvem uma maneira de olhar como de Bodhidharma, que diz a lenda que estava tão enfurecido quando dormiu em uma meditação, que pegou uma tesoura e cortou os párpados. Pálpebras. Pálpebras. E se diz que ele tirou as pálpebras, e aí cresceu a primeira planta do té, o chá. Que a origem do chá é esse gesto de Bodhidharma, de querer estar acordado. E por isso o chá tem esse efeito que nos faz acordar um pouco. Agora o café lo faz ainda melhor. O café não vem da cultura budista, mas da cultura árabe, que turca. Entrou na Europa na guerra dos turcos.
Entonces se representa con una forma de olhar feroz, una determinación feroz. Fritz Perls tenía un olhar así. Fritz Perls, quando olhava para você, quase o matava. Vía por rayos X, uno se sentía desnudo, todas sus trapacerías, todas sus mentiras, uno se sentía visto. Bem, deixemos aqui.